Passar por um momento da palavra. Para isso eu queria chamar aqui a minha irmã Sônia. Vem aqui, minha irmã. Aprove a Deus que a Sônia nos trouxesse a palavra dessa noite. Acredito que Deus vai falar poderosamente contigo, amém? Estenda sua mão aqui para frente, vamos abençoar a serva do Senhor. Amado Jesus, obrigado, Senhor Jesus, pela vida da minha irmã, da Sônia. Obrigado pelos seus familiares que aqui estão também, por cada irmão e irmã que tu despertasse para fazer parte, Deus, dessa ministração, Pai. Usa a vida dela com todo o poder, com toda a graça que só a Ti é peculiar, Pai. E a Ti nós já rendemos toda honra, glória e louvores. No nome de Jesus, amém. Obrigada. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Louvado seja Deus por essa noite. Agradeço a Deus por essa oportunidade, ao pastor Emerson, que confiou a mim essa noite, a pastora, que estão aí sempre orando por nós, nos dando esse privilégio de estar aqui. Louvo a Deus por sua vida. Agradeço pelos meus familiares que vieram ali, Eu só falei que eu ia trazer a palavra e eles vieram, para me ouvir. Mais uma vez, que me ouvem já desde quantos anos. Eu confesso para vocês, ainda estava falando para a pastora ainda há pouco, que eu já prego a palavra acho que há mais de 30 anos. E sempre que eu tenho que vir para pregar, eu fico ansiosa, o meu coração acelera, minhas pernas tremem. É um negócio muito doido, que só acho que quem está aqui sabe o que é, Porque eu sei que cada um de vocês que está aí nessa noite veio aqui em busca de alguma coisa, Talvez você já recebeu no louvor, talvez você ainda não recebeu, e está esperando que eu transmita para vocês algo de Deus. Então é uma responsabilidade enorme, gigante, Que só os que sabem, tem noção do que é isso, quem vem aqui para cima do altar para trazer a palavra. Eu espero que realmente Deus fale com você nesta noite, que você saia daqui transformado pela minha vida, pelo meu testemunho, pelo um pouquinho do que Deus fez na minha vida, que eu vou contar nesta noite. Por incrível que pareça, e eu creio que Deus já preparou essa noite há algum tempo atrás, porque esses dias atrás eu estava saindo aqui do culto e o Senhor falou assim para mim: ninguém constrói nada novo em cima de entulhos. Eu digo, glória a Deus, alguém vai me chamar para pregar. Isso sempre acontece comigo, quem me conhece sabe que isso acontece comigo. E eu disse, amém, Jesus, estou na tua mão, e seja quando e onde for. Quando o pastor chegou ali na quinta-feira e falou, Sônia, você traz a palavra semana que vem, que tem tudo a ver contigo. Eu disse, Jesus, amém, Eu sabia já mais ou menos o que eu ia falar. E eu louvo a Deus por isso, porque sei que se Deus te trouxe aqui nessa noite, preparou este momento para você, é porque Deus quer falar contigo, amém? Eu confesso para você que eu nunca preparo, eu nunca faço esboço, eu nunca faço nada, porque muda tudo em cima da hora, então não adianta de nada. E eu preparei 2 personagens da palavra de Deus para falar para você nesta noite. Só que quando eu entrei ali na porta, o Senhor falou no meu coração, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. E foi o que cantaram aqui, do dias maus. Então, a palavra de Deus nessa noite está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, que diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Mas nós vamos parar ali, antes que venham os dias maus. E é sobre esses dias maus que eu quero falar com você um pouquinho. Quem já me conhece sabe que eu tenho uma história de superação e milagres, escrito nesse livro aqui, chamado Leite 6, que se você quiser depois conhecer um pouco mais a minha história, você pode ver na internet, você pode comprar comigo, vai chegar mais um pouco de livros. Eu tenho ele em PDF também para você ler no online. Aqui eu conto uma história de que Deus fez na minha vida há 5 anos atrás, quando eu passei por uma doença muito séria e eu perdi todos os movimentos do corpo, eu perdi os meus rins, os meus pulmões, eu fiquei tetraplégica,
eu já não falava mais, eu fiquei 41 dias no CTI, 21 dias em coma, e fui praticamente dada como morta, eu tive parada cardíaca, e eu acordei depois de um tempo, eu não mexia, eu só mexia meus olhos, mais nada. Mas, para a honra e glória do Senhor, o Senhor me resgatou daquilo tudo, o Senhor me tirou daquele leito de hospital, o Senhor restaurou minhas pernas, né? De um diagnóstico que eu não andaria tão cedo mais, ou talvez nunca mais iria andar. Eu saí da cadeira de roda em menos de 15 dias, e eu estava em cima de um salto alto em 2 meses, para a honra e glória de Jesus. Disseram que eu nunca mais ia falar direito, que a minha voz ia ficar ruim demais ou muito grossa. Eu perdi o soprano, aquela altura de voz que eu tinha, mas eu ainda continuo cantando, eu consigo cantar, eu consigo falar. Se você deixar, eu falo aqui a noite inteira e vou ficando, né? Não tenho problema com isso, porque o Senhor resgatou a minha voz também. Louvado seja Deus. Eu não tenho sequela da doença. A única coisa que eu sempre digo que eu tenho um espinho na carne, para mim sempre me lembrar. Eu tenho cicatrizes, né? Que se você olhar aqui na minha testa, eu tenho cicatriz. Na boca eu tenho cicatriz. Engordei 25 quilos depois disso. Louvado seja Deus por isso, né? E eu tenho uma dor no quadril quando chove, quando fica frio. O meu quadril, meus ossos dói. Por causa que a doença atingiu toda a minha musculatura, todo o meu sistema nervoso. Então, eu sempre digo que esse é o meu espinho na carne, né? Para me lembrar que um dia Deus me tirou da morte e me deu vida. Só que eu poderia falar para você nessa noite tudo o que aconteceu no hospital, mas o que Deus colocou no meu coração foi o início disso tudo. Porque talvez você olhe para mim hoje e você pense assim, a Sônia passou por um milagre. Mas o meu milagre aconteceu há muito tempo atrás. Então é sobre esse milagre que eu quero contar para você nessa noite. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Eu acho que eu já preguei isso em algumas igrejas, em rede de mulheres. Mas aqui eu nunca falei, então vai ser a primeira vez que você vai ouvir isso. Há um pouquinho da minha história. Quem é a Sônia Rodrigues? Na época, a Sônia Hag, quem era aquela menina? Eu quero que você abra o teu coração, porque se Deus colocou isso no meu coração para eu abrir um pedaço da minha vida, que poucas pessoas conhecem, é porque Deus quer falar contigo nesta noite. Amém? Há alguns dias o Senhor tem falado comigo para que eu faça um projeto na internet, nos meus canais da rede social, que é bem grande já, chamado Recomeço. Desde o dia que o meu filho se casou, na semana que ele avisou lá que eles iam se casar, o Senhor colocou isso no meu coração, falar sobre recomeços na minha vida, sobre momentos em que eu quase morri, né? E o Senhor fez eu reviver. E só que como começou isso? De que maneira Deus começou a agir na minha vida? Então eu quero voltar um pouquinho contigo lá em 1980. Hoje eu tenho 54 anos de idade, mas em 1980, um pouquinho antes, 79, minha mãe começou a ir na igreja. Começou a ir na igreja quadrangular, ela tinha um problema de coração. E ela ouviu falar que lá na quadrangular existia um Jesus, um pastor, né, Guido San Jorge, que pregava muito bem e que estava curando o povo em Joinville. E por causa de uma tia que semeou isso no coração da minha mãe foi para a igreja e ela foi curada. E eu fui com ela, e por incrível que pareça, nós íamos toda quarta-feira à tarde, na tarde da bênção, e toda quarta-feira nós aceitávamos Jesus. Talvez isso tenha acontecido com você também, mas toda quarta, o pastor Guido cantava, né? Sou um soldado de Jesus, nós cantava, se alegrava, né? A alegria está no coração, e eu tenho paz. Quando o pastor falava assim, quem quer aceitar Jesus hoje, né? Aquela tarde evangelística, eu e mamãe ia para frente, né? Só que o Senhor transformou a vida da minha mãe. A minha mãe, ela foi curada. Para a honra e glória do Senhor, ela foi curada. Ela parou de tomar toda aquela medicação que ela tomava. Ela se tornou uma mulher de fé. Ela se tornou uma diaconisa da igreja. Ela era uma bênção, a minha mãe. Uma mulher que não sabia nem ler, nem escrever. E foi a raiz de um ministério lindo, que hoje estão aí quase 40 pastores, que surgiram de uma decisão de uma mulher pequenininha, né, do tamanho da minha nora ali, pequenininha.
loirinha, pequenininha, que disse, eu vou servir esse Jesus. E ela foi. Né? E por causa dela vieram os primos, e os primos foram indo para a igreja, e os tios, e aquilo foi crescendo. E hoje eu acho que não daria para contar o número de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho através das vidas que começou através da minha mãe. Só que lá, junto com a mãe, ia essa menininha que tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade, e que começou a trabalhar na igreja. Fui para o grupo de jovens com 12 anos, fui batizada pelo pastor José Catarina, que hoje está lá em Barra Velha, na igreja com 12 anos de idade. Eu tinha, irmãos, uma sede muito grande de Deus. Eu queria ser que nem a fundadora da nossa igreja, da igreja quadrangular, né, a AIME. Eu sonhava em estar em cima dos altares, pregando e louvando, e eu sempre dizia assim, eu não quero ser qualquer uma, eu quero ser grande. Sabe, eu gostava, eu me imaginava subindo nos altares, cantando. Eu me imaginava nas praças, fazendo o que a Aimee fazia, que pegava uma cadeira e ia para a praça para ganhar as almas para Jesus. Era isso que eu queria em mim. Só que eu era só uma frequentadora de igreja. Eu era uma criança que estava crescendo na igreja. Só isso. Quando o culto estava bênção, a gente cantava, nós fazia parte de um grupo chamado Chama Viva. Talvez minhas primas que estejam ouvindo aí, né, vão lembrar desse grupo. Só que eu, em mim, irmãos, eu não tinha nada de Deus. Eu estava na igreja, eu ia na igreja, eu já tinha recebido um milagre, eu tinha um dente que falhava, que não tinha esse dente, era uma falha. O Senhor havia me devolvido esse dente, eu tenho um terceiro dente aqui. Porque um dia eu perguntei para minha mãe assim, mãe, o que é Deus faz o impossível? E a mãe falou assim, quando a gente ora, aquilo que a gente não consegue fazer, Deus faz. E numa tarde, eu lembro que eu dobrei o joelho e eu disse, Senhor, o meu impossível, eu tinha, acho que 11 anos, eu disse, eu quero que nasça um dente aqui, porque eu tinha uma falha que eu tinha quebrado. E aquele dente nasceu. Foi o meu primeiro milagre. O segundo milagre, eu tinha batido, com 7 anos de idade, eu tinha batido a minha perna, a garganta, no fogão de lenha. E eu tinha uma falha nas cordas vocais, e eu não conseguia cantar, porque falhava, dava aquele sopro nas cordas vocais. E quando eu comecei a ir para a igreja, eu disse, Senhor, eu acho tão bonito o pessoal que canta. E um dia o pastor Eloy, lembra do pastor Eloy? Ele disse para mim assim, no culto de jovens, vem para frente, vem cantar, buscar primeiro o reino de Deus comigo. Eu falei para ele, eu não consigo cantar. Ele falou, claro que você canta, vem para frente. Eu digo, não, a minha voz é sopra. Ele falou, não, eu já te ouvi cantar. E eu fui cantar e eu cantei muito bem, sem sopro nenhum, porque Deus havia me curado. Porém, irmãos, eu era só uma frequentadora de culto, sabe? Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, eu não conhecia Deus, não conhecia nada dele, sabe? Eu ouvia falar. Né? Eu acredito assim, eu me coloco hoje olhando um pouquinho para as histórias, eu imagino que eu era um pouquinho do Paulo, um pouquinho de Samuel, né? Que já ouviam falar do Senhor, que conviviam com pessoas que conheciam Ele, mas eu não conhecia, sabe? Jesus era para mim um personagem que todo mundo dizia que estava ali, que me alegrava, sabe? Eu saía da igreja alegre, feliz, por quê? Porque aquele clima contagia. Não é verdade? O clima da igreja, isso tudo que você está vivendo aqui, isso te contagia. Você sai daqui leve. Você pode sair daqui com uma coragem sobrenatural. Mas sem realmente ter isso dentro de você. Porque acaba sendo momentâneo. Você chega lá em casa, você diz, cadê aquela mulher? Cadê aquele homem que estava na igreja? Cadê aquela fé? Por quê? Porque aquilo ainda não está dentro de você. Não é verdade? E eu continuei ali, eu comecei a cantar nos grupos, eu comecei a cantar nas igrejas, eu era convidada para tudo quanto é igreja de Joinville, eu ganhava festival de música, por quê? Porque eu usava o talento que Deus me deu, eu cantava muito bem. Depois, mais tarde, eu passei, com 16 anos, eu fui para o Instituto Teológico, passei a pregar nas igrejas também, só que no fundo, eu ia para casa, eu era uma frustrada. Por quê? Porque eu ainda não conhecia Deus. Para mim, Ele era alguém que estava na igreja, sabe? Que alegrava a vida dos outros, que transformava a vida dos outros. Mas que lá no fundo, eu não conhecia a voz de Deus, não sabia quem Ele era.
Quando eu tinha 17 anos, de uma semana, era o meu último ano do Instituto Teológico que eu fazia, estava no 3º ano de teologia. Na primeira semana da teologia, eu cheguei em casa, minha mãe pegou uma chuva, minha mãe começou a passar mal, e aquela chuva levou a minha mãe embora. Minha mãe, com 44 anos de idade, ela começou a passar mal na segunda-feira, na madrugada de sexta, a minha mãe se foi. Irmãos, a Sônia desabou. Chegou o dia mau, né? A Sônia desabou. Irmãos, eu tinha sido criada como a princesa da casa. Eu era uma princesa. Eu andava com salto desse tamanho, andava só de roupa de seda. Eu trabalhava fora na época para sustentar os meus luxos. E eu só usava perfume caro. De repente, a princesa virou gata borralheira da noite para o dia. Minha mãe tinha o sonho de ser mãe, além de mim. Ela nunca pôde ter filho, ela teve, mas perdeu por causa de uma doença chamada paratifo. E eles me adotaram, e quando eu tinha 17 anos, o meu irmão, o Alexandre, veio para a nossa família. Aquilo foi a maior alegria da minha mãe, foi um desejo realizado, né, um sonho dela. E hoje o Alexandre é uma bênção na nossa vida. Só que quando a mãe faleceu, eu fiquei com aquela criança de 1 ano e meio para mim cuidar. Um pai que passou a beber demais, que já bebia, mas ele passou a ser um bêbado de verdade. Eu confesso a você que eu não sabia cozinhar, eu não sabia passar uma roupa, eu não sabia cuidar de uma casa, porque eu tinha ido trabalhar muito cedo, com 12, 13 anos de idade. Eu já tinha carteira assinada na época, né? Trabalhava numa malharia, eu e minhas primas. Eu não tinha tempo para ser uma dona de casa, mas eu tive que aprender a ser. Eu tive que virar a dona da casa, a mãe do Alexandre, a mãe do meu pai, né? E uma coisa muito ruim aconteceu também. As pessoas se afastaram de mim, né? Eu penso assim, era momento da igreja acolher aquela menina, da igreja abraçar aquela menina, só que as pessoas não olharam para ela. E sabe o que eu fazia, irmãos? Eu ia para o cemitério. Eu sentava em cima do túmulo da minha mãe, que eu sempre lembro quando eu vou lá. Eu não sei se eu contei isso para vocês. Eu sentava em cima do túmulo da minha mãe e eu dizia, por que isso aconteceu comigo? Eu tinha medo do que eu estava vivendo, eu me sentia sozinha, eu estava sozinha. Por isso eu sempre digo que você que é igreja, abrace quem fica sozinho. Né? Nós que somos igrejas, nós temos que abraçar essas pessoas que ficam sozinhas, não importa a idade que eles tenham. Né? É nesse momento que a gente tem que ser igreja. E eu ia para lá, sabe, irmãos, eu passei a ser um zumbi. Você sabe o que é um zumbi? Uma morta-viva. Eu comecei a não dormir mais à noite. Aí eu tive que sair do emprego para cuidar do meu irmão. Aí arrumei uma mulher que cuidava dele, mas o pai ia trabalhar, voltava bêbado. Eu não aguentava viver aquilo que eu estava vivendo. Eu comecei a trocar o dia pela noite. Então eu dormia de dia enquanto o pai não estava, enquanto o irmão estava lá. E à noite eu ficava acordada, andando pela casa, chorando e dizendo por que isso aconteceu comigo. Aí no domingo eu ia para a igreja, deixava o meu irmão com meu pai. Eu ia para a igreja, lá eu cantava, me alegrava um pouquinho, né? Mas eu voltava para casa com peso, porque a minha vida não era fácil. Eu estava vivendo dias mal. Nessa época eu conheci um moço que trabalhava comigo, que começou a ser o meu apoio. Eu chegava na empresa e ele dizia, como é que você está hoje?
né? A igreja não me dava bola. Mas a pessoa do mundo dava, né? Como é que você está hoje? Você está bem? E a gente começou a se aproximar, o namoro foi ficando mais sério. Nós ficamos namorando por 1 ano e pouco, mais ou menos. Não era um relacionamento, hoje seria quase que um ficante, né? Sem muito compromisso. Meu pai não gostava dele. Eu gostava da família dele, amo a família dele até hoje, que são meu pai e minha mãe, que o Senhor concedeu. Mas ele virou o meu ponto de apoio, a minha vontade de viver. Eu levantava para ir trabalhar, porque eu sabia que lá eu tinha um apoio. Eu tinha um braço estendido, alguém que me chamava de bonita, né, que não me olhava como uma lavadeira, cozinheira, costureira, né? A mãe me olhava como uma moça. Tinha voltado a trabalhar, mas o tempo passou e eu fiquei grávida. Quando eu descobri que eu estava grávida, o mundo caiu, mais ainda. Eu acho que eu posso dizer para vocês que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida naquela época. Foi saber que eu estava grávida. Nessa época eu trabalhava numa empresa onde eu tinha bastante amigos que conheciam a situação que eu já estava vivendo, né? Com o pai, com o irmão, enfim, com tanta dificuldade financeira que a gente tinha, porque o pai bebia tudo, né? Só trazia o que sobrava, virava comida, mas antes ele pagava todos os 7 bar que ele tinha conta, para depois trazer dinheiro para casa. Para você ter uma ideia, e você que conhece, muitas vezes eu vinha lá da Bushlepper, que na época eu trabalhava lá na Albé, naquela curva do Albé, eu vinha até lá perto da igreja quadrangular do Itaú, eu ia a pé para guardar o dinheiro para o leite. Essa era a nossa vida. Era muito difícil. Só que, irmãos, eu não era sozinha só de amigos, eu era sozinha porque eu não tinha Deus. Eu era uma frequentadora de igreja. Eu era uma menina que tinha muito sonho, mas parou por ali. Sabe? Não ouvia a voz de Deus. E eu lembro que os amigos meus fizeram uma vaquinha e chegaram para mim no dia do pagamento, e a minha amiga lá que coordenou isso, e ela falou assim: Sônia, marca um aborto e vai tirar essa criança. Ela disse: porque como que tu vai ter uma criança? Né? O pai da criança disse que não estava preparado para ser pai. Né? Irmãos, eu marquei. Marquei para uma quinta-feira. E eu fui lá no consultório do Dr. Gastão. Quando eu abri a porta, minha filha sabe disso, eu já pedi perdão para ela por isso. Quando eu abri a porta daquele lugar, estava lá umas moças assim, esquisitas, né? Esperando para ser atendida. E eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo de Deus, pela primeira vez na minha vida, que disse: aí não é o teu lugar. Ah, irmãos, você não tem noção do que é aquela voz. E eu saí daquele lugar, fechei a porta, a moça me chamou, eu disse: não, e fechei a porta e saí. E eu comecei a caminhar pela rua, meia sem direção, meia dizendo o que eu vou fazer agora, né? Como que eu vou contar para os outros o que eu vou fazer da minha vida? E sem contar que eu achava naquele tempo uma mãe solteira a pior coisa do mundo. Sabe, eu tinha pena das meninas, porque eu já conhecia algumas que os pais manipulavam, arrumavam casamento com homens mais velhos. A gente era vista 34 anos atrás, com uma mãe solteira, ninguém olhava para a história, né? Hoje é comum você ver isso, mas há 34 anos não era. Ninguém olhava para o que ela estava vivendo, a história dela, quem era ela. Ela era mal falada mesmo. Né? Era aquela mulher que todo mundo achava que não sabe nem quem é o pai da criança. Para vocês terem uma noção, vocês entendem o que eu estou falando. Eu achava isso horrível, e eu comecei a me dar conta que eu ia fazer parte disso. Irmãos, eu me lembro o dia
eu me lembro a hora, eu me lembro aonde eu estava. Eu estava na rua Eduardo Raboc, ali no bairro Bucarém, andando na rua. E eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu nunca entreguei a minha vida para Ti. Eu disse: hoje, Senhor, eu estou entregando o meu presente, o meu futuro, o meu neném, a minha história na Tua mão. Irmãos, eu ouvi o Senhor dizer: tornarei o teu pranto em alegria. Eu virei o meu rosto para Ti por um momento, mas hoje o meu coração se compadece de Ti. Irmãos, ali naquele lugar foi o meu encontro com Deus. Ali foi a minha estrada de Damasco. Naquele momento eu lembro até do cheiro do lugar, porque foi ali que foi o meu encontro com Deus. Não foi numa igreja, uma igreja lotada, não foi num congresso, não foi nada, mas foi ali que a presença de Deus se fez na minha vida. Irmãos, eu tive uma filha abençoada. Muita gente já conhece a Maiara aqui. A Maiara é uma bênção na minha vida. A Maiara cresceu, é uma loira linda, uma loira de olho azul, que já me deu muitas alegrias, me deu 2 netinhos lindos. Foi a alegria da minha vida. Ela nunca me atrapalhou em nada, muito pelo contrário. Eu fui a mãe dela, eu me casei mais tarde. Tem os irmãos aí, que são irmãos dela, não só de coração, mas são irmãos de verdade. A gente viveu como uma família. Minha filha é uma mulher guerreira, uma bênção. Ela é cheia de luz, ela é cheia de amor. Quando eu fiquei doente, quando eu enfrentei o leite 6, aqui, a minha filha largou tudo que ela tinha lá, no Paraná. Ela ficou 41 dias dentro da minha casa. Ela foi a minha mãe no hospital. Ela que assinou toda a documentação do hospital. Ela estava lá todos os dias. Ela foi parceira, ela cuidou da casa, ela cuidou da família. Ou seja, a promessa que o Senhor me fez naquele dia foi real. Mas no dia seguinte eu descobri que o que eu tinha ouvido era o Salmo 30. Você pode ler lá, que diz que por um momento eu te virei o rosto, mas hoje eu me compadeço de ti. Irmãos, eu digo para você que eu só consegui viver os dias maus, que não foram poucos. Não foram poucos. Eu enfrentei o luto do pai logo em seguida. Depois eu me casei, enfrentei o luto do marido, Fazem 12 anos que o meu marido é falecido. Se você conhecer a minha história, você vai ver muitos dias maus, muitos. Mas sabe qual a diferença que me fez superar dia a dia? E hoje, depois de 44 anos, ou 42 anos, eu ainda estou aqui. Eu ainda prego, eu ainda canto, eu ainda louvo, eu ainda continuo dizendo que Jesus é o meu Rei, que o Senhor é meu Salvador, que eu ainda continuo com a mesma fé que aquela menina teve lá naquela estrada naquele dia. Porque lá na estrada, naquele dia, eu entreguei minha vida para o Senhor. Sabe, irmãos, cada momento ruim, sabe, eu consegui ouvir a voz do Senhor dizendo: isso vai passar, isso vai passar. Irmãos, eu acredito que se nesse dia, nesse tempo aqui, que eu vivi tudo isso daqui, se eu não tivesse tido o meu caminho de Damasco lá atrás, não tivesse já enfrentado tudo que eu enfrentei, eu ainda estaria no fundo de uma cama. Eu ainda estaria no hospital, ou quem sabe, eu estaria vivendo o diagnóstico médico. Você não vai andar mais, você não vai falar, você pode ficar com problemas na memória, mas para a honra e glória do Senhor, eu ainda estou aqui. O que eu quero te perguntar nessa noite: você já teve o seu caminho de Damasco?
Sabe, irmãos, a gente vê tanto na vida do profeta Samuel, quanto lá em Paulo, como eu falei no início, muitas vezes você já ouviu falar do Senhor, você se alegra aqui dentro com o Senhor, né? Você participa do culto, você libera endorfina, não é? Porque a endorfina alegra o coração, você sai daqui alegre, feliz, como acontecia comigo isso, você sai cheio, meu Deus, hoje eu senti a presença de Deus, mas no fundo você apenas alegrou o seu coração, porque quando você volta para casa, você é a mesma pessoa. Quando as luzes do culto se apagam, né? Quando você chega na tua casa, você coloca a cabeça no teu travesseiro, você não consegue dormir, você não consegue muitas vezes falar com alguém, sabe? Você não consegue mudar essa situação, mas eu te digo uma coisa também. Essa estrada de Damasco, você tem que querer ela. Você tem que buscar, você tem que desejar, você tem que dizer eu quero. Porque senão vai passar anos e anos e anos e anos e você vai continuar sentado aí. E a gente vê muitas vezes, você sai de um lugar e vai para o outro, que nem já aconteceu com a gente, de sair daqui da Barra uns anos atrás, irmos para Curitiba e voltarmos depois de 6 anos, encontrar aquelas pessoas que a gente orava com elas com os mesmos problemas. Né? Com a mesma luta, dizendo, a gente ora, mas o Senhor não transforma. Mas aquilo que o Senhor falou para mim naquele dia quando eu saí daqui, ninguém constrói nada em cima de entulhos, é uma grande verdade. Se você quer ter o teu encontro com Deus, se você quer ouvir a voz de Deus de uma forma, irmãos, que aquilo marque o teu coração, marque a tua vida, uma voz que se torne conhecida para você, né? Não a voz que o teu amigo do lado ouviu, né? Porque às vezes isso acontecia comigo, eu ia para casa feliz porque o grupo de louvor tinha sentido a presença de Deus, porque o pastor tinha dito que o Senhor estava lá naquela noite. Mas eu não sentia isso. Era só um momento, era endorfina mesmo. Era momento, era aquela, né? Você está no fogo, você sente também. Mas lá dentro, lá no fundo mesmo da alma, eu não sentia nada. E eu só comecei a sentir quando eu disse, Senhor, pega tudo, faz tudo do jeito que tu quer. Mexe lá dentro, não quero que eu tenha um bebê, amém, vou ter. Era difícil, ia ser. Irmãos, mas eu te digo, o Senhor nunca deixou faltar nada para nós. O Senhor conduziu cada situação difícil na nossa vida, sabe? Meu Deus, hoje eu podia escrever, acho que uns 10 livros, contando o que Deus fez na nossa vida, desde aquela época. Porque o Senhor se fazia presente, a gente conhecia a voz dEle. Ela se tornou conhecida no meu coração. E nos momentos, por mais difíceis que fosse, eu sabia que se eu estivesse vivendo aquilo, era porque Deus tinha um propósito, assim como Ele tinha com isso aqui. Eu acredito que o Senhor me colocou lá no leito 6, para estar numa escola. E talvez até por sua causa. Né? Não foi só por mim, não foi por mim. Talvez foi porque Ele queira alcançar a tua vida com a minha história, ou a vida de tantas outras pessoas. Irmãos, Deus, o Espírito Santo, Ele não trabalha no nosso coração enquanto a gente não quer. Você precisa abrir o teu coração, você precisa se limpar, você precisa deixar para trás coisas pequenas que impedem o agir de Deus na tua vida. Às vezes uma falta de perdão, às vezes o teu coração está tão cheio de mágoa, ressentimento. Sabe aquela vida entulhada, que quando você conversa com ela, ela não tem bênção para contar, ela tem entulho. Só entulho. Porque eu estou passando por isso, né? Mas nunca diz o Senhor um dia me abençoou, o Senhor um dia me fez algo, o Senhor um dia mandou providência, o Senhor um dia me curou. A pessoa esquece do que Deus já fez e vive entulhando coisas. Tem uma vida entulhada, uma vida de ressentimento, de mágoa, de frustração, e não deixa Deus operar. Mas Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história do jeito que Ele mudou a minha.
Do jeito que Ele tem transformado a vida da minha casa, o Senhor quer transformar a tua também. Quem sabe você seja esse crente, como eu fui durante 7 anos. Uma cristã de banco, uma cristã de microfone, uma cristã sem propósito, que só queria, mas não buscava. Até que um dia o Senhor entrou na minha vida, porque eu disse, eu quero. Eu te convido a se colocar de pé. Eu gostaria que nessa noite você olhasse para o seu coração. Quem sabe você está assim, né? Tem vindo na igreja durante anos. Às vezes é frequentador anos na igreja. Às vezes você está até mais tempo do que eu. Você acha que já aceitou Jesus, né? Você, quem sabe, veio para frente quantas vezes quando o pastor diz assim, eu quero, aqui precisa de oração, né? Estou lá. A oração do pastor vai mudar a minha vida. E eu te digo, não é a oração do pastor que muda a tua vida, é a tua atitude. É o teu eu quero. Eu tenho um pastor que dizia uma coisa assim, que eu nunca vou esquecer. O pastor Neuto, lá de Curitiba. Ele falava assim, as coisas de Deus, a gente não sente. Ele disse, você não tem que sentir de orar. Você não tem que sentir de ler a Bíblia. Sentir de buscar Deus, você tem que querer. Ele dizia que eu quero aprender da palavra de Deus. Então eu abro ela e leio. Porque isso vai aprender. Isso, dessa forma, eu vou aprender. Eu não quero orar. Né? Eu quero só assistir uma série gigante da Netflix. Assista, você pode fazer isso, eu faço. Mas dobra o teu joelho e ora. Busca de Deus, tira um tempo para o Senhor. Sabe, uma coisa que eu vou te indicar, que tem sido bênção na minha vida. Sabe o que é essa aqui? Caderno de gratidão. Oh, bênção que é isso, irmãos. Às vezes você está meio quebradinho lá, sabe? A luta vem, a doença vem, a dorzinha vem. Que nem ontem foi um dia assim difícil, doía tudo, né? Porque estava frio. Aí você abre o caderno de gratidão, lá está escrito lá, o Senhor me abençoou em tal dia. O Senhor me curou, o Senhor providenciou tal coisa quando eu precisava. O Senhor mandou o que eu precisava. O Senhor abriu a porta e me deu tal coisa. O dia que eu orei ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não tenho, Ele mandou. Meu Deus, gente, você não sabe o que é isso. Faça um caderno de gratidão. Por quê? Porque o inimigo não tem poder quando você louva. O inimigo, ele corre da tua vida quando você louva. E às vezes você olha mais para o teu problema momentâneo do que para aquilo que Deus já fez na tua vida. E quando você começa a escrever, eu te garanto que é muito bom. É muito bom. E mais tarde, uma coisa que eu acho legal, um dia, quando eu me for, as minhas filhas vão abrir isso aqui, ó. Os meus filhos vão abrir isso aqui e vão dizer, a minha mãe deixou isso aqui guardado para mim. É o meu legado. Sabe, irmãos, se você ainda não teve esse encontro com o Senhor, se você ainda não teve sabe, essa coisa que arde lá no teu peito, se você não conhece, não reconhece a voz do Senhor na tua vida, curva a tua cabeça e fecha seus olhos e fala para o Senhor, Senhor, eu quero. Eu não quero ser um frequentador de culto. Eu não quero ser mais um esquenta-banco na igreja. Eu não quero um cargo, eu não quero nada. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero essa transformação de vida. Eu quero, Senhor, tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, que eu posso ter. Eu quero. E eu te garanto que o Espírito de Deus que está neste lugar, Ele está aí, do teu ladinho, ouvindo a tua voz e pronto para fazer morada dentro de você. Tem uma canção que diz, e eu gosto de cantar, porque disseram que eu não ia cantar, né? E eu canto assim meio malzinho ainda, mas eu canto. Que diz assim, em fervente oração, veio meu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Agora é com vocês. Quando tudo
Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Eu convido você a vir na frente. Se você quer uma oração dessa noite do pastor, da pastora, você precisa, deseja ouvir a voz do Senhor, eu quero que você venha aqui. Deixe tudo no altar. Quem sabe você está com o coração aí apertadinho, sofrendo por alguma coisa. Quem sabe você está vivendo o dia mal e não está conseguindo superar isso. Vem para frente. Sabe, irmãos, o dia mal, ele vem para todos nós. Todos. Quando você aceita Jesus, ou quando Jesus vem morar no teu coração, não é garantia de que a tua vida vai ser cor-de-rosa e que você nunca mais vai sofrer, né? Pode vir dias muito mal, pode vir o luto como veio para mim, pode vir a dificuldade financeira como veio para mim, pode vir a dificuldade na saúde como veio para mim. A diferença é a maneira que você vai enfrentar aquilo, né? A maneira, quando você tem o Espírito de Deus no teu coração, quando esse encontro já aconteceu, o dia mal, ele se torna lição, ele se torna vitória, ele se torna mais algo que te leva mais perto de Deus. Assim como aconteceu comigo lá no hospital. Lá eu ouvi o Senhor falar direto comigo. Lá eu ouvi o Senhor colocar anjos ao redor da minha cama. Lá o Senhor se manifestou de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque Ele sabia que o meu coração estava pronto para ouvir tudo aquilo. Se você não teve coragem, quem sabe, de vir para frente, porque eu sei que Deus falou com você, eu quero que você curve a tua cabeça e feche seus olhos. Identifique a voz de Deus na tua vida. Identifique a tua situação na casa do Senhor nesta noite. Faça aí uma análise dentro de você. Se você é só um frequentador de banco, se você tem se alegrado nas conquistas dos irmãos ao lado, mas você ainda não sentiu aquilo que é sentir a presença do Senhor, eu quero que você ore e diga: Senhor, eu estou aqui. Senhor Deus, que esta noite seja o meu caminho de Damasco. Que essa noite, Senhor Deus, como o profeta Samuel, eu possa ouvir e reconhecer tua voz. Ó Pai, nós estamos aqui neste lugar, Senhor, nessa noite especial que Tu escolheste, Senhor, para ser especial para muita gente, Senhor. Essas pessoas, Senhor Deus, lá do grupo da Guillain-Barré, que vão ouvir e que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, que passaram por essa doença que eu tive. Ó Deus, eu oro agora, nesse momento, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha alcançar essas vidas, ó Pai. Venha abençoá-los, Senhor, que haja cura, haja renovo, Senhor Deus, da vida dessas pessoas. Ó Deus, a Tati, Senhor Deus, que orava, que falava hoje à tarde no grupo, Senhor, que ela está triste, que ela está doente, que ela não consegue sair disso. Ó Deus, eu oro por ela agora, Senhor, para que a Tua misericórdia alcance, Senhor Deus, cada um daqueles grupos, ó Pai, cada pessoa que tem enfrentado, Senhor Deus, a Guillain-Barré, que haja testemunho, Senhor, que haja cura, que haja renovo, que assim, Senhor Deus, como Tu operaste na minha vida, Tu operes, Senhor Deus, na vida de muitos lá dentro. Ó Pai, que haja testemunho de cura, Senhor, através dessa palavra, que as pessoas Te encontrem, Senhor, que haja transformação, que haja, Senhor Deus, um renovo, que revivam nesta noite, Senhor. Ó Deus, eu oro por aquele que tem estado em depressão. Ó Pai, a depressão que tem matado, Senhor Deus, vidas dentro das igrejas. Ó Pai, nós oramos agora e nós expulsamos em nome de Jesus que todo espírito de morte, Senhor Deus, que possa estar neste lugar, que possa estar nas pessoas que nos ouvem, Senhor,
seja liberto, seja afastado dessas pessoas agora. Ó Pai, que pelo Teu poder haja vida, Senhor Deus, nesta igreja. Haja vida, Senhor Deus, da membresia desta igreja. Haja vida dentro de nós cada dia mais, Senhor. Que nós possamos, Senhor, reviver na Tua palavra. Reviver, Senhor Deus, no Teu Espírito. Reviver na fé, reviver na coragem, Senhor. Reviver na audácia, na atitude, Senhor Deus, de ganhar almas. Meu Deus, eu me coloco na Tua presença agora, de volta nos Teus propósitos, Senhor, para que Tu abras portas, Senhor Deus querido, para nossas vidas, para o ministério desta igreja, que haja, Senhor Deus, um renovo em todos nós, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos vocês, mais uma vez, pastor, muito obrigada, Deus abençoe.